Meu nome é Diego Beltrán, eu sou CEO aqui na Insane, a desenvolvedora do Profane, MMORPG, que está sendo desenvolvido aqui no Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre o que motivou, o que fez a gente ter essa vontade louca de criar um projeto ousado como é o Profane, né? Por ser um MMORPG, um jogo que é online, tem que agregar bastante jogadores jogando juntos, a gente quer proporcionar bastante liberdade. Então eu vou falar um pouco de onde veio isso. Bom, a ideia do Profane veio desde a época que... Eu lembro que desde a época que a gente jogava os primeiros RPGs de computador, é, esses jogos já proporcionavam algum nível de liberdade que era possível ver em RPGs de mesa, né? Com RPG de mesa você pode tomar a ação que você quiser, no momento que você quiser. Você encarna o personagem ali e se passa por ele num ambiente, né, lúdico, mas que é suportado por regras como as de Dungeons and Dragons, né, AD&D, D&D, GURPS. As regras dão suporte para que o jogador possa fazer a ação que quiser e, dependendo da atitude que ele está tomando ali, dos objetivos e o que ele está fazendo, pode vir uma consequência boa, ruim. O mundo, né, que o jogador se encontra reage às ações dele. No começo, os jogos de computador, eu lembro do Diablo 1, eles já era um jogo que já proporcionava um certo nível de liberdade ali, apesar dele ser uma campanha. Quando você estava no jogo online, você conseguia interagir com outros jogadores, atacar outros jogadores. Ele tinha um PVP aberto lá, com exceção da cidade principal, e você podia andar por aí, pesquisar, conhecer um pouco da história do jogo conversando com os personagens. Isso tudo era o início do RPG, né, no computador, e também teve versão de videogame e tal, mas vou focar no computador aqui. Depois, assim, eu lembro na época do Diablo 1 que eu sentia um pouco de falta de liberdade já, sabe? Dava vontade de atravessar aquele riozinho que tinha lá e sair explorando o mundo, porque você ficava tão atrelado com o seu personagem ali, você tinha um vínculo, né? E o jogo convencia você de que estava lá, a música, a ambiência, a arte, tudo. Então, aos poucos você vai sentindo uma vontade de sair um pouco daquilo, né? Você vai sentindo um pouco dessa liberdade. Eu lembro que desde aquela época já existia um pouco dessa vontade de explorar um mundo aberto, assim. E aí eu lembro que um amigo meu chegou a falar assim, cara, tem um jogo que é estilo Diablo 1 que, cara, obviamente ele nem falou Diablo 1 porque não tinha Diablo 2 naquela época, mas ele falou, existe esse jogo que é o mesmo tipo de jogabilidade, mas que, cara, mundo aberto, todas as pessoas conectam no mesmo mundo, tem florestas, continentes, ilhas, barcos, você pode fazer o que você quiser. Eu falo assim, que jogo é esse, cara? Eu quero jogar agora. E era o Ultima Online, era o surgimento do Ultima Online. Isso lá em 1990 e tantos. Quando eu joguei Ultima Online a primeira vez, eu fiquei maravilhado, porque eu apareci no meio de uma cidade lá, eu podia andar para qualquer lado, podia fazer o que eu quisesse. Eu senti, fui andando, já vi os jogadores andando de montaria para cá e para lá, fazendo as suas coisas. Não tinha um objetivo para se traçar assim, pré-definido. Era eu tendo minhas próprias ideias ali. Então eu fui, conversei com um jogador, conversei com outro. Até uma hora que chegou um jogador para mim e falou: Ô, cara, você tá aí meio que perdido aí, pega essa picareta aqui, vai lá em cima ali, perto do norte daqui de Britain, que era uma das cidades lá do Ultima Online, e minera aí pra mim que depois eu volto pra falar com você. Bom, virei a noite minerando, só pelo simples prazer de estar num mundo onde eu podia estar fazendo algo que foi um jogador que me pediu pra fazer e não uma quest de um NPC, assim. E isso foi, assim, revigorante. Depois ainda eu joguei muito Ultima Online, foi um jogo que cresceu essa minha vontade eu até pensava, falava assim, nossa, os MMORPGs no futuro vão ser incríveis, vão ser isso só que melhorado, né? E assim, não foi o que aconteceu, na verdade. Eu sinto que deu uma desvirtuada a ideia dos MMOs, assim, depois do Ultima Online, na qual ele voltou a ficar, os jogos começaram a ficar mais lineares, mais conduzidos. E assim, não é algo ruim, né? Existem vários tipos de jogos, mas eu senti falta do RPG no futuro disso. Os RPGs passaram a ficar um pouco mais conduzidos. Então, assim, não deixa de ser um RPG, né? Mas se você não tem a liberdade de tomar suas próprias decisões, se você não pode fazer todos os tipos de ações que você tem a ideia de fazer, ele é menos RPG, né?
E isso que foi dando instigando a gente até essa vontade de fazer o Profane. Então a gente começou a sentir a falta da liberdade proporcionada por esses RPGs antigos e RPGs de mesa, que proporcionavam assim, a ideia de você olha e fala assim, pô, tem uma montanha lá no horizonte, quero ir para lá, vou ver o que, que tem, se construir minha casa lá, quero viver lá, sabe? Isso eu acho que é o que faz você se sentir parte do mundo, você poder alterar ele, você pode cortar uma árvore que não vai mais nascer naquele mesmo lugar, você pode te desmatar uma floresta, você pode matar o NPC que está te dando a quest, sabe? Tipo, não necessariamente sempre algo violento, você pode ser uma pessoa que é socialmente ativa, você instiga outras pessoas a fazer algo para você, você cria um clã, você cria um império, você pode tentar implementar uma democracia. A ideia que você tiver, você pode seguir ela, você pode de alguma forma conduzir a sua própria história dentro do jogo. Então, isso foi a falta disso nos RPGs e MMORPGs atuais foi o que fez a gente parar para, pô, vamos fazer um MMORPG que cumpra isso, que resgate isso para os jogadores.